Mais uma aula de termodinâmica química em nível de química geral. Bom, aula passada nós estudamos transformações a volume constante e chegamos à conclusão de que ΔU é igual ao calor que o sistema troca com as vizinhanças numa condição de volume constante. Vamos lembrar a primeira lei, né? ΔU igual Q mais W, né, o trabalho. Digamos que você tem aqui um trabalho extra, diferente de um trabalho de expansão, como por exemplo o trabalho elétrico, e você tem um trabalho de expansão. Vamos supor que o sistema não realiza esse trabalho extra, e vamos indicar o trabalho de expansão como menos P ΔV. Então, substituindo aqui nessa primeira equação, eu poderia colocar aqui ΔU igual Q menos P ΔV. Bom, apresento para vocês aqui a função termodinâmica entalpia, H. Nós já vamos desenvolver essa função. A função entalpia é uma função fortemente correlacionada com a energia interna. Em aulas anteriores eu já falei para vocês que não era possível estimar valor absoluto de energia, pois você teria que considerar várias contribuições de energia cinética e potencial, e por mais simples que fosse o sistema, isso seria uma missão impossível. Então, por exemplo, você tem uma bateria de celular carregada, você não sabe a energia dessa bateria, a energia interna. Também você não sabe a energia interna da bateria descarregada. Por outro lado, você consegue estimar o ΔU, variação de energia associada ao processo de carga, uma vez que você carrega a bateria e no carregador tem lá o potencial, em geral 5 volts, e a corrente 1 ampere, e você carrega por um certo tempo e você joga numa fórmula e calcula ΔU. A entalpia também, você não tem acesso a valores absolutos de entalpia, mas você pode calcular ou medir variações de entalpia, e as variações de entalpia são super importantes para nós. Então vamos desenvolver essa fórmula. Bom, variação de entalpia. A entalpia varia como? Bom, variando a energia interna e variando pressão e temperatura. Então isso aqui lembra um pouquinho a derivada do produto, mas como vocês supostamente não viram o cálculo, né? Então, deixa eu ver, ΔP. Pronto, desenvolvi aqui, né? Detalhe, eu vou substituir Q menos PDV aqui onde eu tenho ΔU. Então, ΔH é igual a Q menos P ΔV mais P ΔV mais V ΔP. Repare só, P ΔV e menos P ΔV, então isso simplifica com isso. Então até agora nós temos que ΔH é igual a Q mais V ΔP. Eu posso melhorar um pouquinho, pensar assim, em condições de pressão constante. Pressão constante, ΔP igual a zero. Então, pressão constante, ΔH igual a Q, trocado em condições de pressão constante. Então, em outras palavras, ΔU é o calor que o sistema troca com as vizinhanças numa transformação conduzida sob condições de volume constante. ΔH é o calor que o sistema troca com as vizinhanças numa condição de transformação a pressão constante. ΔH e ΔU são fortemente correlacionados, e se você tiver, por exemplo, uma reação química acontecendo onde a variação de volume é muito pequena,
ΔH tende a ser muito próximo de ΔU. Se houver grandes variações de volume, então ΔH vai ser substancialmente diferente de ΔU. Então vamos desenvolver um pouquinho a relação entre, ou diferença entre ΔH e ΔU. Vou fazer isso aqui para o gás perfeito no primeiro momento. Então você tem a definição aqui termodinâmica da função entalpia, H igual a U mais PV. Eu poderia escrever assim, ΔH igual ΔU mais ΔPV. Aí eu vou pensar assim no gás perfeito. Então, gás perfeito. Você tem então a PV igual N RT. Então eu substituo aqui ΔH igual ΔU. Vamos supor que R é uma constante, né? Você sabe que é uma constante, T seja constante, temperatura é constante. Então vai ficar assim, mais ΔN RT. ΔN seria a variação do número de mols em fase gasosa. Então eu poderia pôr assim, ΔNG. Então eu vou escrever aqui para você entender o que é. Então, está aqui, variação do número de mols em fase gasosa. Como é que eu posso exemplificar isso para vocês? Vamos pensar numa reação química, por exemplo, a combustão do metano. Então você tem aqui CH4, metano é um gás, mais oxigênio, um gás, produtos dessa reação CO2, que também é um gás, mais água, e vamos supor que a água aqui saia da fase líquida. Então aqui você tem um carbono do lado esquerdo, um carbono do lado direito, 4 hidrogênios, oxigênio nós temos 4 do lado direito, eu coloco 2 aqui. Esse ΔN em fase gasosa seria o número de mols em fase gasosa no lado dos produtos, o número de mols em fase gasosa de produtos, menos número de mols em fase gasosa no lado dos reagentes. Então esse ΔN em fase gasosa fica, vamos ver, no lado dos produtos eu tenho 1 mol em fase gasosa, no lado dos reagentes eu tenho 1 mais 2, que é igual a 3, então isso aqui vai ficar menos 2. Menos 2 é a variação do número de mols em fase gasosa. Então essa é uma reação que acontece com grande variação de volume. Então nesse caso o ΔH vai ser significativamente diferente do ΔU. Então nós vamos ver exemplos agora sobre isso. Então nós vamos usar agora essa equação que acabei de deduzir para estimar a diferença entre ΔH e ΔU. Alguma coisa aconteceu aqui com a minha canetinha, só está escrevendo linhas retas. Deixa eu parar um pouquinho.